Jornal da Amazônia já está de volta e você sabe o que significa economia criativa? Pois saiba que há empresas que investem nesse tipo de economia e empreendimentos e são valores altos. Inclusive, um programa também titulado de Economia Criativa está convocando a população de Manaus e demais estados para apresentarem suas ideias, quem sabe também ajudá-los a impulsionar seu projeto. Mas para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o senhor Sálvio Castro, coordenador do Programa de Economia Criativa da Universidade Estadual do Amazonas. Primeiramente, boa noite. E eu começo com a pergunta, o que é economia criativa? E logo em seguida o senhor pode falar sobre esse projeto. Boa noite. Ok. Boa noite, telespectadores. Bom, a economia criativa é todo um segmento da economia que está muito mais relacionado ao capital intelectual, muito mais a ideia, muito mais a capacidade de criar realmente e muito menos na questão da infraestrutura. Então a gente tem, por exemplo, como exemplos de economia criativa hoje, moda, gastronomia, design, os apps, que são os aplicativos, quer dizer, tudo que depende muito mais da capacidade do empreendedor, do seu capital intelectual, da sua habilidade, do que efetivamente de uma infraestrutura, de um terreno, de uma máquina, de tudo aquilo que a gente vê na economia tradicional hoje, que hoje é o nosso polo industrial do Amazonas. E agora, como vai funcionar esse projeto? Vai até quando? E como as pessoas podem fazer para participarem? Bom, na verdade, nós temos um edital aberto pela Amprotec, que é uma associação nacional promotora de entidades de tecnologia e inovação, e esse projeto está sendo apoiado pela Samsung, uma grande empresa multinacional. E eles querem selecionar 2 empresas aqui da região norte, da área de economia criativa, para impulsionar. É um projeto de aceleração. Então, demora 9 meses. Após ser selecionado, submetido a um edital, esse edital encerra dia 20, as inscrições para esse edital. Essa empresa que foi selecionada, ela vai receber um aporte financeiro, além de todo um suporte de mentoria, de consultoria e toda a infraestrutura que a Samsung pode fornecer para que ela possa realmente alavancar. E em 9 meses ela possa ser realmente uma matriz de negócios bem diferente do que ela é hoje, iniciando como uma primeira startup, como só uma ideia, muitas vezes, de negócio. Agora você falou em startup, o que significa exatamente uma startup? E é importante também salientar que esse projeto vai ajudar realmente a criar novas ideias junto a esse empresário, que a gente pode chamar de empresário, a realmente fomentar esse negócio e expandir para outras regiões, quem sabe? Bom, na verdade o conceito de startup ele ainda não está muito bem definido, é algo bem recente. Mas hoje nós temos assim um conceito geral de que startup é uma empresa que começa com uma boa ideia, ela já existe e ela tem um potencial de escalabilidade. O que significa isso? Ela tem capacidade de crescer muito rápido. Daí estar inserida dentro da economia criativa. Ela não precisa ficar sempre fazendo investimentos em ativos fixos, em prédios, em máquinas. Basta se envolver um pouco mais, criar e fomentar a criatividade que essa empresa cresce. Então, isso é o conceito de startup hoje. É uma empresa que tem a capacidade de crescer rápido, gerando emprego e renda para onde ela se alocar. Aqui em Manaus, tem exemplos que a gente possa dar de empresas que funcionam assim? Tem, nós temos vários exemplos, inclusive exemplos que migraram de Manaus para outras cidades do país. Eu acho que o exemplo mais emblemático que nós temos aqui em Manaus é o daquela empresa que vende ingressos pela internet. Né? Empresa que vende ingressos pela internet, ela começou aqui, copiou o modelo, quer dizer, foi original para cá, para a nossa região, e hoje vende ingressos para todo o país. Ela começou como startup e hoje vale mais de 1 milhão. Isso foi em pouquíssimo tempo. Pois é, 1 milhão é bastante dinheiro. E em relação, você falou em relação a aplicativos, à internet, a esse meio da informática, é somente nesse meio que é gerado uma startup? Na verdade, a startup ela tem mais facilidade de entrar nesse meio porque é o meio que requer menos infraestrutura. Então, você tem, por exemplo, um aplicativo, você precisa do capital intelectual, um programa e uma boa capacidade de atender ao público. Gastronomia, que não seja um restaurante, por exemplo, mas seja a criação de um prato para que você possa vender essa ideia, vender o cardápio. Moda, quando você não precisa confeccionar, mas quando você faz o estilo da moda. E assim por diante. Então, essas são as empresas que têm mais facilidade de se desenvolver porque elas precisam menos de infraestrutura. Por isso, muitas vezes a gente consegue perceber que são criados aplicativos para desenvolver essas empresas, porque é uma maneira mais fácil e menos custosa também, não é isso, sabe? Exatamente. É um potencial, é uma empresa desenvolvendo a outra. Porque hoje nós vivemos numa economia globalizada que precisa disso. E as startups elas estão para alavancar o negócio, gerando emprego e renda e, principalmente, ajudar as grandes empresas da economia tradicional, que a gente não vai conseguir viver sem elas, que alguém precisa produzir esses bens que as startups criam. Então, essas empresas hoje elas estão entrando num consenso
e numa harmonia muito boa. E pode ser, inclusive, apenas uma pessoa pode criar, não precisa de uma equipe numerosa, apenas uma pessoa consegue desenvolver um projeto. Uma pessoa consegue desenvolver o projeto até um determinado momento. Na hora que ele precisa crescer, aí ela precisa contratar uma equipe maior, e a ideia é essa, contratar uma equipe maior, gerar emprego, gerar renda. Que precisa crescer, todo mundo sabe, mas em relação a dinheiro, para fomentar, para trazer capital mesmo para dentro da empresa, precisa também de um dinheiro inicial para poder investir, que é um capital de risco, a gente sabe, mas muitas vezes as pessoas podem não ter, e nesse projeto vai ter esse tipo de investimento e talvez possa ajudar esses empreendedores. Esse tipo de empresa é verdade, ela precisa de menos aporte financeiro, mas o aporte financeiro é bom, né? Ninguém vai negar. E esse projeto que esse edital está propondo, ele dá um aporte direto para as empresas que foram selecionadas de até R$250 mil. E ainda tem uma outra vantagem. As empresas que forem selecionadas aqui para a região norte, elas serão incubadas na incubadora de empresas da Universidade do Estado do Amazonas. Então, não só receberão o apoio desse programa, como receberão todo o apoio de gestão, de mentoria, até de espaço físico da nossa Universidade do Estado. Daqui da região serão escolhidas quantos? Tem um número? Tem um número. Para cada região, eles querem 2 empresas. E aí é região norte. Então, nós estamos falando só de Amazonas. Estamos falando de Amazonas, sim, Pará, Roraima, Rondônia, né? Todas as empresas que quiserem se inscrever no edital, que fica aberto até o dia 20. Agora, a última pergunta é onde que elas podem verificar a questão desse edital e como elas devem se encaixar também nesse edital? Bom, nesse caso aí, eu convido todas as empresas que têm interesse em crescer, em colocar o seu projeto dentro desse edital, que compareçam amanhã, né, às 15 horas, na Escola Superior de Ciência e Tecnologia da UEA, que fica ali na Darcy Vargas, que nós vamos trazer os representantes de São Paulo, os representantes da Amprotec, especificamente para divulgar o edital, tirar dúvidas, mostrar os benefícios, tirar a mitificação de que é difícil conseguir esse dinheiro. Não é difícil, todas as outras regiões do país conseguiram, porque nós aqui da região norte não conseguiríamos. Então fica o convite, amanhã às 15 horas, no Auditório de Ciência e Tecnologia lá da UEA, que fica na Darcy Vargas, é o antigo prédio da UTAN. Muito obrigado, Sálvio Castro, coordenador do programa Economia Criativa da Universidade Estadual do Amazonas. Muito obrigado pelas explicações. Nós esperamos que surjam aí mais modelos aqui na região de startups e economia criativa. Muito obrigado, boa noite. Ok, obrigado, agradeço a oportunidade. E daqui a pouco o CEPROR barateia o Pirarucu em 20% em homenagem ao Dia dos Pais. O Jornal da Amazônia volta em instantes.